Percebe-se que o número de pessoas que vem sendo lesadas em relação ao cartão de crédito, débito automático, está crescendo de forma avassaladora. Como essa pessoa, esse leigo, como essa pessoa deve proceder nesse caso? Olá, Diana. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui, de poder trazer alguns esclarecimentos aos cidadãos, ao consumidor montesclarense, a respeito desses problemas que acontecem nas relações de consumo. A gente vive diariamente essa situação, essa realidade dos problemas nas relações de consumo e, de fato, nós temos percebido que os problemas relacionados a cartões de crédito, aos bancos de uma maneira geral, eles têm crescido. Talvez também porque nessa crise econômica que o país vive, as pessoas estão precisando recorrer mais a essa modalidade de pagamento e aí, ali na cobrança da fatura, pode haver uma dúvida, algum problema ou um parcelamento automático. Então o PROCON tem essa capacidade, tem essa aptidão para orientar as pessoas a esse respeito. Em relação especificamente ao cartão de crédito, a primeira coisa é importante que as pessoas paguem o total da fatura. A gente sabe que muitas vezes isso não é possível e aí a pessoa acaba utilizando ali o famoso crédito rotativo. E quando utiliza o crédito rotativo, passou a existir recentemente uma resolução do Banco Central que autoriza o banco, sempre que a pessoa utiliza 2 vezes seguidas o crédito rotativo, a lançar um parcelamento dessa fatura, em condição mais vantajosa para o consumidor. Não pode ser um parcelamento mais caro do que ele já pagaria ali o juro do crédito rotativo. Então, esse parcelamento é algo que os bancos fazem amparados por uma resolução do Banco Central. Agora, o PROCON entende que esse parcelamento não pode ser feito de maneira automática, impondo um parcelamento ao consumidor. O banco deve fazer um contato e propor um parcelamento. Por quê? Porque pode ser mais interessante para um determinado consumidor pagar em 6 e não em 12 vezes, ou em 24 e não em 12 vezes. Então, ele precisa ter papel ativo nesse momento de escolher a forma de parcelamento. Outra situação que você citou e que é importante a gente esclarecer é daquelas cobranças em débito automático. Algumas vezes a pessoa de fato lançou lá uma autorização do banco para que houvesse o débito automático daquela fatura. Outras vezes não. E aí o banco, sem a autorização da pessoa, desconta em débito automático o total da fatura. Isso pode gerar um prejuízo para a pessoa. Por algum motivo, naquele mês ela pretendia fazer um parcelamento, ela ia fazer um pagamento parcial. Então, sempre que o fornecedor, o banco, nesse caso, ele altera partes da contratação de maneira unilateral, sem a participação do consumidor, nós temos um problema que o PROCON pode e vai trabalhar para resolver. Então, o que essa pessoa pode fazer? Vir ao PROCON aqui na Rua Doutor Veloso, no centro, número 876, para que nós acionemos esse banco, essa empresa do cartão de crédito, e se houve de fato uma ilegalidade, se essa empresa de fato desrespeitou a lei, o PROCON vai tomar providências, vai tentar primeiro o acordo, vai tentar primeiro resolver em fase de conciliação o problema dessa pessoa, e se isso não for resolvido no primeiro momento, o PROCON vai aplicar uma penalidade nesse banco. Uma penalidade que pode ser, nos casos mais simples, uma advertência, mas pode inclusive até uma multa, ou até mesmo a proibição do banco vender determinados produtos. Existem penalidades muito pesadas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Doutor Alexandre, chegou uma dúvida, inclusive, de uma pessoa que ela disse que ela autorizou no cartão para a empresa e depois não quis mais o serviço, cancelou esse serviço, né? E a empresa foi e ainda usou dos meios ilícitos e retirou esse dinheiro. É possível isso? Diana, esse é um outro problema que infelizmente vem acontecendo. Alguns bancos, os bancos têm lá os contratos em que eles emprestam dinheiro para as pessoas. E aí, algumas vezes, as pessoas entram em situação de dificuldade, não conseguem pagar aquele empréstimo conforme foi contratado e acabam ficando com a dívida. E devem pagar a dívida. É claro que quem deve tem que pagar e também é lícito que quem é credor tem o direito de receber. O que não pode acontecer é o que o direito civil vai chamar de execução forçada, o direito processual civil, que é quando o credor ele toma medidas por conta própria para executar uma dívida, cobrar uma dívida. Qual que é o instrumento que o fornecedor tem nesse caso? Ele tem que entrar com a ação judicial, tem que propor uma ação judicial de execução. Nessa ação judicial, desde que um juiz de direito autorize, ele pode buscar bens desse devedor para que esses bens sejam dados em pagamento daquela dívida. E dentre esses bens, os valores que eventualmente estiverem depositados.
mas tudo isso passando por autorização judicial. O que está acontecendo na prática? Os bancos eles estão indo diretamente à conta daquela pessoa e tirando todo o dinheiro, muitas vezes o salário da pessoa. Nós temos atendido aqui pessoas que chegam buscando nossa ajuda e falam, olha, todo o meu salário desse mês foi retirado pelo banco tal, em razão de uma dívida antiga que eu tinha lá. Então, em primeiro lugar, é preciso dizer, essa é uma prática absolutamente ilegal por parte dos bancos. E sendo uma prática ilegal, é uma prática a ser coibida por parte do PROCON. Os consumidores que se sentirem lesados e que forem lesados dessa maneira, devem vir ao PROCON, abrir uma reclamação para que o PROCON notifique essa empresa para que de imediato ela resolva isso, restitua ao consumidor aquele dinheiro que foi retirado. E se não houver um atendimento imediato disso, elas sofram as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Inês, e quais são as responsabilidades do banco após um valor ser debitado sem autorização do cliente, após não existir um contrato? Deverá repor o dinheiro ou a responsabilidade será da empresa separadamente ou ambas? Doutor Alexandre. Quando não existe um contrato, e por incrível que pareça, o PROCON volta e meia atende situações assim. Não existe um contrato, aquela pessoa nunca foi ao banco, nunca entrou naquela empresa e está ali sofrendo a cobrança. Então nós chamamos isso de cobrança indevida. E isso acontece? É comum, doutor? Acontece, infelizmente acontece, o PROCON diariamente atende pessoas nessa situação, nesse tipo de situação. Quando a pessoa está sendo cobrada de maneira indevida, o que a lei prevê? Primeiro, que o fornecedor, ele deve, a lei fala fornecedor, e a gente normalmente fala empresa. Então a empresa, ela deve imediatamente cancelar aquela cobrança. Então se o consumidor ainda não chegou a pagar, a cobrança deve ser imediatamente cancelada. Se o consumidor, às vezes aquele consumidor que é muito receoso de ter o nome inscrito no SPC, no Serasa, ele corre e paga, ele consegue recursos e fala, olha, eu não devo, mas eu paguei. O que a lei prevê nesse caso? Quem foi cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do que foi pago, corrigido monetariamente. Então, imaginemos, me mandaram lá uma fatura de R$100 de uma empresa uma empresa de telefonia com quem eu nunca tive contrato nenhum. E aí chega uma fatura dessa empresa lá de R$100. Eu posso procurar o PROCON antes de pagar e dizer, me ajude porque eu recebi uma cobrança, essa cobrança é indevida e eu quero que essa cobrança seja cancelada. Mas eu também posso pagar isso, procurar o PROCON e dizer, olha, eu fui cobrado de maneira indevida, mas eu fiquei com receio dessa cobrança levar uma negativação do meu nome por um motivo qualquer. Eu estou participando de um concurso, eu tenho empresa e se o meu nome ficar sujo, isso prejudica a minha empresa, qualquer motivo. Eu paguei algo que eu não devia. Essa pessoa tem direito à restituição em dobro e corrigida monetariamente tudo que ela pagou. Doutor Alexandre, e se a empresa estipular apenas um meio de pagamento utilizando cartão de débito automático ao cliente? O cliente fica obrigado a acatar essa regra ou ele pode demonstrar outras formas de pagamento como dinheiro? Porque o que a gente também viu um caso aí, a gente está acompanhando, onde uma empresa não aceita dinheiro, ela só quer a conta. Né? Então, terminou que essa pessoa cancelou o contrato e a empresa foi lá, sem autorização, e resgatou da conta dela. Fica assim muito vulnerável. Essa questão é também comum e como deve proceder? Essa situação específica que você acabou de me relatar, ela é até um pouco diferente do que a gente costuma ver. O que a gente costuma perceber na prática são empresas que só aceitam o pagamento por dinheiro, não aceitam por cartão, por cheque, por outras modalidades. Essa situação ela é diferente. Você está me contando que tem uma empresa que recebe por cartão, mas não recebe no dinheiro. E isso é algo a ser estudado. Por quê? Via de regra, o fornecedor pode determinar formas específicas de pagamento. Então ele pode dizer, olha, eu só aceito em dinheiro, ou eu só aceito dinheiro e cheque, eu só aceito dinheiro e cartão de débito. Ele pode eleger formas que ele recebe e formas que ele não recebe. Agora, o dinheiro é algo da gente estudar, por isso eu disse, é algo a ser estudado, porque não haveria, a princípio, uma justa causa para recusar receber dinheiro. Né? O dinheiro é uma forma de pagamento que levaria esse fornecedor, essa empresa, a ter um risco mínimo. Né? Ela conseguindo conferir ali que aquela nota é verdadeira, que não tem nenhum problema em relação à autenticidade daquele material, eu não vejo possibilidade dela recusar o pagamento, porque ela incorreria em uma outra vedação do código. O código diz que o fornecedor que recusa atendimento ao consumidor que está disposto a pagar pelo serviço, sem justificar,
ele está cometendo ilegalidade. Então, nesse caso, a pessoa está ali com dinheiro para pagar pelo serviço ou pelo produto, e esse fornecedor, de alguma maneira, fala, não quero, não recebo dessa maneira, isso é um problema, a princípio. Nós teríamos que ouvir essa empresa, saber quais são os motivos dessa recusa, para ver se essa recusa é justificável ou não à luz do Código de Defesa do Consumidor. Agora, em todo caso, doutor Alexandre, o que esse consumidor deve fazer? Se ele estiver passando por um problema referente a banco ou a outras demandas, sempre qual é a primeira coisa que ele deve fazer? Eu sempre digo para as pessoas que nos procuram aqui que o primeiro passo sempre é uma boa conversa. Banco, conversa com o seu gerente, tenta um entendimento com ele, tenta mostrar para ele aquele problema que está sendo gerado talvez por uma situação irregular do banco. Empresas de telefonia, as lojas aí do centro que a gente todo dia precisa comprar alguma coisa. Contato direto entre o consumidor e o fornecedor, tentando resolver aquele problema entre eles, é sempre o melhor e primeiro passo. Se isso não for possível, o PROCON está à inteira disposição dessas pessoas. E elas podem vir ao PROCON. O PROCON fica no centro, na rua Doutor Veloso, número 876. Elas vão receber aqui um atendimento de pessoas qualificadas, pessoas que trabalham diariamente na defesa do consumidor, que vão analisar aquele caso. E, havendo de fato um prejuízo ao consumidor, uma lesão ao consumidor, esse consumidor vai ser resguardado. Essa empresa vai ser notificada, essa empresa vai ser penalizada caso não atenda ao consumidor. Então, naquela situação em que não houve a possibilidade de uma resolução direta com a empresa, venha ao PROCON, o PROCON vai auxiliar na resolução desse problema. Tá, então, gente, eu conversei com o doutor Alexandre Braga, ele que é o coordenador aqui da região de Montes Claros. Qualquer outra dúvida, entre em contato através do 038-9208, esse é o contato do blog Jornalismo Imparcial. Agora, do PROCON, qual é, doutor? O contato do PROCON é o 38 22 11 33 60 e 38 22 11 33 59. Eu já agradeço, Diana, pela oportunidade de levar informação, levar esclarecimento ao consumidor. É sempre muito bom ter esse espaço, sobretudo num blog como o seu, que tem aí toda essa repercussão e toda essa visibilidade na nossa região.